Olá, Tiago, boa noite, como vai? Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. É um prazer me apresentar pessoalmente, mesmo que virtual a todos. Meu nome é Raquel, eu sou membro efetivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, organizadora desse evento essa noite. Eu agradeço a presença de todos os palestrantes que aceitaram estar aqui hoje, despendendo seu tempo. Eu agradeço à comissão pela organização, ao presidente Diego Goulart, à vice-presidente Thais Dantas, ao meu colega Tiago. Eu agradeço o convite e o nosso espaço hoje de conversa será sobre suporte à adoção. Adoção é essa que esse tema surgiu de uma publicação pela fala da doutora Mariana Murada e da nossa palestrante Maíra Aiello na revista Vida Simples, em que ela afirma que na adoção ninguém vira pai e mãe de surpresa. E é verdade, esse tema ele é tão pouco divulgado e em pleno século XXI ainda existem tantas dúvidas acerca. Então é importante começar esse evento falando, quem ainda não segue a página da comissão, por favor, siga a página no Instagram, no Facebook. Por favor, deem coração para fomentar a divulgação. E vamos começar o nosso tema, que é sobre o suporte à adoção, que nada mais é do que um procedimento legal pela qual alguém assume como filho, de modo definitivo e irrevogável, uma criança e adolescente nascido de outra pessoa. A adoção ela é um meio jurídico de que alguém, por escolha, se torna pai. Você não precisa, não importa sua orientação sexual, sua situação conjugal, importa apenas tão somente que você seja maior de idade e tenha uma diferença de 16 anos da criança adotante. O procedimento de adoção, ela vem explanada pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, eu não vou me alongar mais, porque pessoas mais gabaritadas estão aqui hoje para falar. Para compor a nossa conversa de hoje, nós teremos 3 convidados. A doutora Mônica Celina Pascoal, ela é advogada especializada em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito de Sorocaba, especializada em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale, diretora tesoureira da OAB da subseção de Votorantim, vice-presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Sorocaba, assessora jurídica da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, membro da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB e membro do IBDFAM. Está aqui também a doutora Maíra Aiello, psicóloga formada pela Unesp Bauru, especializada em arte-terapia aplicada e master coach, atua como psicóloga perinatal e parental e é co-idealizadora das doulas de adoção do Brasil, que é a razão pela qual nós estamos hoje aqui. E, por último e não menos importante, também participará o Dr. Samuel Carazin, juiz de direito da Vara de Infância e Juventude de Osasco. E para iniciar a fala de hoje, eu convido a doutora Mônica a iniciar a conversa. Só um instante. Só um instante, problemas técnicos da blogueira não tão experiente.
Aguardando a resposta. Obrigada. Boa noite, doutora Olá, Mônica. Muito obrigada boa pela sua noite. participação. A fala é sua. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Obrigada aí pela apresentação. Faltou uma coisa que vem antes de tudo. Eu acabei nem colocando, mas eu sou mãe por adoção. Eu sou mãe por adoção antes de fazer todas essas partes profissionais, porque eu me tornei mãe por adoção aos 24 anos. Eu era muito jovem, tinha recém saído da faculdade de Direito, então acho que a primeira grande experiência de vida que eu tive foi receber os meus filhos que vieram de uma forma tão especial. Eu sou mãe do Fabiano, do Renan e do Rafael. Eles são irmãos biológicos entre eles e chegaram juntos no ano de 2006, né? Então já são 14 anos e eu, inclusive, já sou vovó por adoção. Essas crianças são apressadas. Parabéns pela família. Muito obrigada, Raquel. E a minha neta já vai fazer 1 ano de idade no próximo dia 9, linda demais. E é isso, eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a questão da adoção, do suporte da adoção, tanto da parte jurídica, né, creio eu, e também com relação ao trabalho que é desenvolvido pelos grupos de apoio à adoção. Esse é um trabalho muito importante, né, porque eu também fiquei super animada quando eu vi o trabalho das doulas de adoção, que eu não conhecia. Então, quando eu fui convidada, eu fui conhecer o trabalho, li sobre ele. Realmente é inovador, né? No Brasil a gente não ouvia falar sobre isso. Eu acredito que seja uma coisa nova, vai ser nova para bastante gente que está aqui nos assistindo, né? A gente sabe que as pessoas, quando elas decidem por adotar, elas chegam nesse consenso, então cada uma vem por um motivo, né? Então, quando a gente conversa com as pessoas no grupo de apoio, a gente pergunta qual a motivação, né? Então, a gente percebe ali na dinâmica do grupo que as pessoas, elas vêm cada uma por um motivo, ou porque não conseguiu a gravidez pela via biológica, ou porque já está no segundo casamento, já está com uma idade um pouquinho avançada, então de repente não é bacana arriscar numa gestação, né, com uma idade um pouco mais avançada, ou porque sempre quis a adoção, sempre se interessou pelo tema, e esse é o meu caso, eu sempre quis adoção. Então, quando eu conheci o meu marido, era uma coisa que nós tínhamos em comum. E assim, cada pessoa chega com a sua história e a gente faz o acolhimento de acordo com o que ela nos traz, né? Então é muito importante primeiro saber como que ela chegou até lá para poder amadurecer, ajudá-la a amadurecer a ideia. Então, geralmente as pessoas, quando elas chegam, elas raramente vão diretamente até o grupo de apoio à adoção de primeira, né? A gente amadureceu a decisão e vai para o grupo de apoio. É muito difícil isso acontecer. Geralmente elas vão primeiro para a vara da infância e juventude, lá elas recebem algumas informações prévias, né? Só que como é assim, é muita informação de uma só vez, não dá para assimilar tudo, é muita coisa. E aí eles, aqui pelo menos em Sorocaba, nós temos uma parceria com a vara, então a vara encaminha, ela fala assim, olha, aqui tem um grupo de apoio, então, né, enquanto você faz a tramitação da sua habilitação, vai se preparando, eles têm temas. Então, assim, tem um apoio. Também nós apoiamos quando necessário, quando precisa participar do grupo do curso de formação dos pretendentes. Então, assim, tem uma interação bem bacana. Também ajudamos nas questões de busca ativa. Então, assim, é bem bacana essa interação judiciária e grupos de apoio, né? Em algumas comarcas isso ainda está engatinhando, em algumas comarcas já está mais consolidado. Então a pessoa chega lá na vara, recebe todas as informações, o processo de habilitação, ele é um processo de jurisdição voluntária. Não precisa de advogado para você fazer a sua habilitação, né? Mas o desconhecimento dos termos técnicos acaba causando nas pessoas um certo estresse, uma ansiedade, né? Não entender o que está fazendo, mas não está entendendo nada do que está fazendo. Só sabe que leva documentos lá e esses documentos chegam de alguma forma até o juiz
que vai analisar aquele conjunto para saber se aquela pessoa está apta ou não para ser habilitada, para receber a sentença de habilitação. E nesse processo todo, elas acabam chegando aí até o grupo de apoio à adoção, e elas são acolhidas, né? Elas encontram seus pares, pessoas que estão na mesma situação, pessoas que também compartilham desse desejo, e também tem as mesmas dúvidas, né? Infelizmente, a gente ainda tem no Brasil um pouco de preconceito sobre a adoção. Então, quando a pessoa chega na família e fala, eu quero adotar, eu vou adotar, a gente está se habilitando, a família já vai, nossa, tem certeza que vocês querem fazer isso? Vocês vão pensar bem? Porque é um problemão, né? Então, as pessoas veem a adoção como um problema, né? A pessoa, você está procurando sarna para se coçar, essas crianças vêm com um monte de problema. Você... Então, assim, tem o preconceito familiar, o preconceito social, e ali a gente trabalha para desmistificar essa situação. Então, a gente acredita que quanto mais preparado o pretendente estiver, né, seja ele casal, seja ele uma adoção singular, quanto mais preparado, melhor. Assim como numa gestação, você faz um pré-natal, você entende todos os processos, você vai sendo acolhido. Na adoção, a gente também faz esse trabalho, só que adequado à situação. E aí as pessoas conseguem assimilar todas as situações que envolvem a adoção, né? Então a gente tem bastante estudo, a gente se capacita, então nós estamos organizados, os grupos estão organizados no estadual, nós temos uma associação dos grupos, no nacional nós temos também uma associação nacional que é a ANGAAD. Então, além de promover eventos para discutir o tema da adoção, a gente trabalha em conjunto com o legislativo, nós fazemos algumas pontes, nós levamos projetos de leis para melhorar a qualidade da legislação que é ofertada com relação à adoção. Então, é um trabalho bem complexo, não é uma coisa simples, não é só chegar lá e falar, não, você está super bem acolhido, nós vamos cuidar de você. Não, a gente tem todo um trabalho que é feito por trás. Né? E esse trabalho é extremamente importante, porque não só quando acontece a adoção, né? Não só quando acontece a habilitação, mas quando chega também na fase em que a pessoa está habilitada, né? Ela fica lá num limbo um tempinho, porque opa, estou habilitada, posso parir a qualquer momento, né? Meus filhos podem chegar a qualquer momento. Uhum. E aí até o momento em que a criança chega também existem muitas dúvidas. E eu sempre falo, o pré é muito importante, mas o pós-adoção ele é essencial, né? Porque é no pós-adoção que a pessoa vai falar sobre aquilo que ela está sentindo, sobre aquilo que está acontecendo na vida dela. Com a chegada do seu filho, dos seus filhos, né? Agora a gente está conseguindo melhorar essa situação, as pessoas estão entendendo como que acontece. O judiciário ele não procura filhos para esses pais que estão habilitados. A justiça ela procura famílias para essas crianças. A prioridade são as crianças. Então é sempre com isso que nós trabalhamos. A prioridade é a criança, o bem-estar dela. Então, se a gente conseguir preparar, se a gente conseguir fazer com que os pais, né, por adoção, eles estejam cercados de todo o apoio necessário, provavelmente é uma adoção que vai dar muito certo, que não vai ter nenhuma desistência no meio do caminho, que eles vão saber lidar com todas as questões que se apresentam. Eu não gosto de falar problema, né? Porque quando a gente fala, todos os problemas se apresentam, a gente não pode ser pessimista. Assim, a vida toda ela nos traz questões, então desafios. Então nós precisamos ter um olhar que cada situação que nos é apresentada é um desafio para ser superado, né? E eu acho que o principal, que é o que move a maioria das pessoas que adotam, que é o amor incondicional, se ele estando ali presente, a gente consegue superar qualquer obstáculo, né? E quando a gente tem apoio para isso, melhor ainda. Certamente, doutora. Eu sei que nós temos um tempo meio cronometrado, eu não sei exatamente quando eu comecei a falar, mas... Pode falar, você ainda Raquel. tem mais 5 minutos, doutora. Então eu vou aproveitar esses 5 minutos para falar de algumas situações que acontecem, que são bastante importantes a gente falar aqui para as pessoas.
A tomada de decisão ela é muito importante, né? O processo ele é muito importante, mas agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a minha profissão, que é advogado, né? As pessoas ainda acham que o advogado é dispensável nessas situações. E aí a gente fala que se a pessoa tem a possibilidade, se ela tem condições de ter um advogado especializado, um advogado que entenda sobre o processo de habilitação e o processo de adoção, ela vai ter uma questão assim, um procedimento muito mais tranquilo, né? Porque ele vai apresentar para a pessoa de uma forma simplificada, ele vai fazer tudo, exatamente tudo que a pessoa precisa fazer, ele vai ser um intermediário. E a gente sabe que as pessoas que quando elas procuram a justiça para fazer a habilitação, procuram a vara da infância e fazem a habilitação, elas ficam ansiosas, elas recebem o número do processo e a senha, e elas ficam ali toda hora atualizando, aí F5. F5. Vista ao Ministério, meu Deus, o que significa vista ao MP? Né? Uma coisa corriqueira pra gente, né? Uma certidão de publicação, mas o que é isso? Teve uma movimentação, teve um negócio aqui, e as pessoas ficam naquela ansiedade. É como a pessoa que está tentando engravidar e toda hora fica ali, né? Fazendo teste para ver se conseguiu, fazendo teste, gasta uma fortuna em teste de farmácia para ver se conseguiu. Então, nesse momento, o profissional ele vai tranquilizar as pessoas, porque ele faz toda a arrecadação da documentação e fala, quando tiver mais alguma necessidade eu te informo, e a pessoa fica ali no stand-by. Não precisa ficar preocupada porque tem alguém cuidando. As publicações são mais ágeis, porque ao invés de fazer de repente uma intimação via oficial de justiça, né, ainda mais nessa situação de pandemia que ficou um pouquinho mais complicado. Deixa eu só... Nossa, Tim me ligando. Super oportuna. Não, hoje eu não quero, Tim, obrigada. Mas então, as pessoas sabendo que existe um profissional ali cuidando, elas vão ficar mais tranquilas, sabendo que não precisam se preocupar com coisinhas pequenas do processo, né? Então é muito importante. E agora o principal do advogado, né? Quando ela recebe uma criança, essa criança está em vias de ser destituída do poder familiar, né? Então já foram feitas todas as tentativas de reinserção na família de origem, a família não respondeu de forma satisfatória, não é o ideal para aquela criança retornar para aquela família, então ela vai ser colocada para adoção. E aí quando ela entra na fila da adoção e cruza, né, da match com o pretendente, alguém que está ali no mesmo perfil, aí o que acontece? A pessoa simplesmente recebe essa informação de que a criança ou adolescente precisa de um processo de destituição do poder familiar. Assim, mas que raio de processo que é isso? Se ela precisa contratar um advogado. Assim, os pais biológicos ainda não foram destituídos, então eles precisam dessa destituição, né, para aí sim a criança se tornar filho para todos os fins de direito. Então é um procedimento um pouco mais delicado, às vezes a família biológica aí ela não aceita essa situação e ela, através de um advogado, seja um advogado particular ou pela defensoria, ela vai tentar aí brigar para manter o poder familiar daquele filho. Então a pessoa precisa estar preparada que ela pode enfrentar isso. E se ela tiver um profissional que entenda bem do procedimento de adoção, ele vai saber nortear, né? Vai saber fazer tudo o que é necessário para entregar um bom trabalho, para que os direitos, principalmente, para que os direitos da criança sejam preservados, para que o processo todo ele tramite sempre pelo melhor interesse da criança. Então, mas isso, né, é o que eu gostaria só de acrescentar. E agora estou ansiosa para ouvir os nossos próximos palestrantes, viu, Raquel? Eu agradeço aí pelo espaço.
Doutora Mônica, eu que agradeço a sua fala, foi de suma importância. O início me marcou porque eu acho importante dizer isso, que a adoção ela não é um ato de caridade ou benevolência, é um ato de amor, é uma escolha. Você escolheu ser pai ou mãe de uma criança. E infelizmente esse tema é tão permeado de tantos preconceitos e é tão importante esse espaço que nós estamos tendo aqui agora para esclarecer, mesmo que um pouco, sobre isso. Muito obrigada, doutora Mônica. E eu que agradeço. Bom, eu vou dar continuidade à nossa live. Agora eu vou convidar a doutora Maíra Aiello para conversar comigo sobre as doulas do Brasil. Olá, doutora Maíra, boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra dividir esse espaço com você. Oi, Raquel, boa noite. Imagine, a gente que agradece, eu e a Mari, das doulas de adoção, a gente agradece muito o convite e a oportunidade. Obrigada. Fala é sua, doutora. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou Maíra Aiello, sou psicóloga, sou mãe via adoção da Maria, que chegou há 2 anos, e sou idealizadora, sócia da Mari Muradas, das doulas de adoção, do Instituto Doulas de Adoção, que nasceu junto, né, com a chegada da Maria, ali concomitante com esse processo de adoção, que desde que eu e meu marido a gente deu entrada no processo de adoção, a gente começou a estudar, a gente começou a se informar, a se empoderar de como que funciona o processo da adoção no Brasil, né, e de quais seriam os caminhos, quais seriam as especificidades. E como psicóloga, esse tema me tocou, eu já trabalhava com famílias, mas pela via da parentalidade biológica. E aí eu conheci a Mari, que também é doula, né? Que também trabalha com famílias, a Mari que é doula, e a Mari é doula de adoção formada nos Estados Unidos. E aí a gente se encontrou a partir de uma matéria, né? Eu estava nesse processo, em todo esse meio de informação, de me orientar, de me informar. E aí eu encontrei uma matéria que a Mari deu falando, né, do processo dela como filha via adoção, e aquilo me encantou, a forma com que ela falava sobre adoção, que ela falou sobre a atuação da doula de adoção nos Estados Unidos. E aí eu falei, eu quero uma doula. Por que que, né, as famílias que se formam pela via da parentalidade biológica têm uma doula? E eu, inclusive, auxilio a formar essas doulas, essas profissionais com os aspectos psicológicos em um instituto aqui em São Paulo. E eu falei, por que não? Eu não posso ter uma doula. Meu filho, minha filha, não vai chegar pela via biológica, mas são muitos processos enredados que se conectam psicológica e emocionalmente. E aí, esse processo começou a acontecer, surgir. E assim, eu e a Mari idealizamos as doulas de adoção baseadas, né, com esse fio do modelo americano, mas baseado no modelo da adoção do Brasil, baseado em todo o processo da adoção legal, segura e para sempre, via CNA e agora SNA, né, e que tem muitas diferenças em relação ao processo nos Estados Unidos, que lá é um processo de adoção via adoção direta, né, então a doula, ela apoia a família, esse encontro da família biológica, da família via adoção. E a doula, para quem não sabe, né, a doula ela é uma profissional que dá apoio em todos os momentos de transição na vida, né? Ela apoia emocionalmente a transição na chegada de um filho pelo parto biológico, pela via biológica, a doula de morte que acompanha o fim da vida, né? E aí, assim, a gente entende que a doula é essa profissional capacitada que desde 1970, da década de 70, foi o primeiro registro da doula nos Estados Unidos, da atuação da doula, é essa profissional que se capacita com ferramentas para apoiar esses momentos de transição. No Brasil é uma atuação relativamente nova, né? Mas a doula de parto, há um pouco mais de 10 anos, então a doula de adoção mais ainda, porque a doula de adoção, então, pioneiramente, é esse projeto, né? Essa atuação que a gente idealizou com o Instituto Doulas de Adoção, para que as famílias via adoção, as mais de 36 mil famílias via adoção que estão na espera no Brasil hoje, possam ter um apoio emocional. Possam ter, então, para além dos grupos de apoio à adoção, das equipes técnicas
da Vara da Infância e Juventude, né, equipe psicossocial, que possa ter uma doula que faz um trabalho 1 a 1. Então, é uma doula que atende uma família, que enxerga essa família com as suas individualidades, com as suas peculiaridades, com a sua história, que acolhe a sua história. E quando essa família chega no processo de adoção, ela vai ter esse acolhimento, ela vai ter esse apoio, ela vai ter essa acessibilidade a alguém que entende do processo de adoção, que entende do cenário do processo da adoção e que indica, então, para ela, como uma curadoria, né? Aonde ela busca informação, né? Indica profissionais capacitados para apoiar, como profissionais da área jurídica, né? Profissionais da área terapêutica. Então, a doula, ela não é um psicólogo, ela não faz a atuação de um psicólogo, né? Ela faz uma atuação de um apoio emocional em qualquer etapa do processo da adoção. Então, desde quem está esperando, né? Desde quem está pensando em adoção, estou pensando em adoção, como funciona? A doula, então, auxilia que ela tem as ferramentas e o conhecimento necessário. Então, ela auxilia a entender o cenário da adoção no Brasil e o cenário na adoção na região específica que essa família está inserida, porque a gente sabe ainda que é um processo muito regionalizado, que ele acaba funcionando de formas diferentes em cada vara da infância ou em cada comarca, né? Que em cada região jurídica. Então, dessa forma, a doula é uma profissional que consegue, então, auxiliar a família a entender como funciona o processo, baseado na adoção legal, que tem as ferramentas que a gente fala que são essenciais da doula, em todos os tipos de doulas, né? Que é a escuta empática. Então, é uma pessoa que não vai julgar. Então, a doula, ela tem essa habilidade desenvolvida de não julgamento. Então, a pessoa vai vir, vai trazer as suas angústias, seus medos. E a gente sabe, né, que infelizmente a adoção ela ainda é vista com muito preconceito na nossa sociedade. Ela ainda é vista como uma maternidade, uma paternidade, uma parentalidade que não é, né, com questões relacionadas à validação dessa parentalidade, né? Sim. E o quanto a doula, ela auxilia a família a validar emocionalmente a adoção, não como caridade, que a gente entende que tem um trabalho muito forte, que todos os atores envolvidos no processo da adoção são responsáveis, toda a sociedade, na verdade, né, é responsável por desmistificar os preconceitos e tirar o olhar da adoção como caridade, como na história da adoção no Brasil e no mundo, né, foi muito utilizada como caridade, como forma de dar filhos para adultos que não, né, que inférteis ou que não poderiam ter filhos, enfim, por diversas questões. Mas a gente, então, carrega a bandeira de que a adoção ela não é caridade, que a adoção ela é uma via de parentalidade, né? Então, eventos como esse são muito importantes para a gente auxiliar a sociedade a encontrar as ferramentas e os profissionais para começar esse trabalho de construção, né, de ressignificação sobre qual realmente são os aspectos psicológicos, sociais e jurídicos de como a adoção funciona no Brasil. Infelizmente, ainda na mídia ainda tem essa questão muito, né, do bebezinho que vai aparecer na nossa porta, e a gente sabe que a realidade das crianças e adolescentes que estão à espera de uma família não correspondem a esse imaginário, né? Então, a gente precisa muito trazer essa realidade e apoiar as famílias nessa construção de uma forma saudável. Então, a gente acredita muito nessa construção, né? A gente acredita muito nessa possibilidade. Sim. Achei muito importante a sua fala, porque é importante enfatizar que na adoção, no ordenamento jurídico brasileiro, não há diferença entre o filho de origem da adoção ou biológico. Então, todos são filhos. Uma vez constituído o vínculo parental, todos são iguais, para todos os aspectos, sendo hereditários, sendo como obrigação do poder familiar, a assistência da família, como prioridade absoluta à criança e do adolescente. Doutora Maíra, você ainda tem 5 minutos. Sim. Para me explicar melhor onde eu busco uma doula, por exemplo. Sim. Você sabe que esse nosso projeto, ele aconteceu também porque a gente percebeu que nos espaços de maternidade não
tinha-se esse tema da adoção, né? Não era falado sobre esse tema da adoção. Então a gente falou, se são nos espaços de maternidade que a gente encontra os profissionais capacitados, habilitados, especialistas na questão da parentalidade, no cuidado da família, cadê os profissionais que são os atores que auxiliam as famílias na parentalidade pela via da adoção, né? E a gente começou então a levar rodas de conversa para esses espaços de parentalidade, de maternidade ativa, espaços que tem essa construção de uma paternidade, uma parentalidade consciente, da maternidade humanizada. Então, começou esses espaços acontecendo, então, essas rodas de conversa. E aí, claro, esse ambiente online permitiu que a gente se aproximasse de cada vez mais pessoas, né? Com a pandemia, essas rodas saíram do presencial, das localidades de São Paulo, que eram várias regiões na capital, e a gente tem essa possibilidade de acessar as pessoas em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Então, o nosso canal de comunicação é muito pelo Instagram, pelo nosso site, né? Então, @doulas de adoção, pelo nosso site doulasdeadoção.com.br. Lá é onde a gente abre esse espaço de comunicação para as famílias nos procurarem e falarem, eu quero uma doula. Eu estou em tal momento da adoção, tanto pensando na adoção, quanto me habilitando, porque são muitas dúvidas relacionadas ao processo da habilitação, como a doutora Mônica trouxe, né? Então, o que significa essas palavras, esses juridiquês, né? Que a gente não é acostumado, né? Não é ambientado com essas palavras, né? Então, foi deferido, né? O que é isso, né? O que é deferido? Né? Então, que a gente... a doula acaba fazendo um pouco essa tradução emocional, a gente pode falar, né? Essa tradução afetiva do termo, que a adoção ela já é tão jurídica e acaba que o jurídico acaba ficando esse distanciamento muito sério. Então a doula, ela faz esse elo afetivo, sabe, Raquel? Ela traz essa afetividade, você sabe que você tem essa pessoa para compartilhar suas dores, suas angústias, suas dúvidas, de fazer pergunta boba, de perguntar o que é deferido, né? De perguntar quem que pode me ajudar, essa curadoria. Então, a doula, a gente fala que a doula, ela acolhe, ela ampara, ela orienta, né? De um modo geral, é como se ela desse essa curadoria sobre onde eu busco, o que eu preciso saber primeiro, nessa etapa que eu tô, qual é o próximo passo, como eu elaboro emocionalmente essas questões que envolvem a adoção e que são importantes para eu construir essa parentalidade pela via da adoção, não baseada na caridade, mas baseada na parentalidade, né? No amor, no afeto construído, né? E desmistificar muitos preconceitos, muitos tabus. Então, a Mari como filha e eu como mãe, a gente faz essa construção, né? Onde a gente ainda forma doulas, porque o nosso objetivo é que a gente tenha doulas pelo Brasil inteiro, porque onde tiver uma comarca, a gente entende que é importante ter uma doula para fazer essa parceria com as varas, com os profissionais, né? Então, quem quiser ter uma doula, inclusive também para o pós-adoção, né? Porque no pós-adoção é uma montanha-russa de emoções quando a criança chega, é um momento muito importante de ter uma doula, onde você pode compartilhar, né? As questões, as dificuldades, e enquanto a sociedade ainda acaba tendo desafios em relação ao acolhimento, né? Das dificuldades da parentalidade, principalmente pela adoção. Então, essa construção desse espaço seguro, e o online permitiu que a gente fizesse, então, tanto esse atendimento a pessoas do Brasil e de fora, quanto a gente tem projetos de rodas. Então, a gente tem o atendimento 1 a 1, quanto a gente tem rodas em grupo, onde a gente acolhe as famílias extensas também. Além dos adotantes, né? A gente acolhe a família extensa, porque a gente entende que a gente precisa construir, mais importante, é construir um ambiente seguro para as crianças que vão chegar, que vão aumentar a família, que vão chegar a essa família. Então, as crianças que já vivenciaram rupturas significativas, e a gente, então, auxilia a fazer essa sutura afetiva, dessa rede de afeto, né? E da formação dessa família, que vai receber essa criança com mais segurança, com mais potência, com mais consciência, de uma forma mais saudável. E quanto antes essa família tiver uma doula, melhor, né? Melhor. Porque mais tempo para se preparar, mais tempo para se construir nessa jornada. Que ela também não termina depois que o processo legal da adoção acontece. Muito pelo contrário, é aí que começa. O processo. A doula praticamente é um abraço quentinho para as pessoas, para desencastelar o juridiquês, porque ele é encastelado, infelizmente, e desmistificar
esse processo tão importante da adoção. Que bom que esse projeto existe agora no Brasil. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço. É uma alegria poder compartilhar. E quem quiser ter uma doula, tem muitas doulas pelo Brasil também que a gente já está formando que poderão chegar até você. Vai ser uma alegria Excelente. fazer esse match de conexão de doulas e famílias. Maravilhoso. Doutora, muito obrigada pela presença, Eu muito agradeço. obrigada pela sua fala, foi muito importante e muito esclarecedor. Eu vou te desconectar e vou Eu agradeço. passar Estou para a aqui próxima acompanhando. fala. Tá bom, Obrigada. obrigada. Bom, a nossa próxima fala agora é do doutor Samuel Carazin, juiz de direito da Vara da Infância e Juventude de Osasco. Boa noite, doutor Samuel. É um prazer recebê-lo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina. A fala é do senhor. Tudo bem, Gabriela? É prazer em conhecê-la. Meu nome é Samuel, eu sou juiz em Osasco. Eu estou lá há pouco tempo, mais ou menos uns 15 anos, infância e juventude. Então, eu posso dizer para você que eu passei muitas fases e muitas questões aí envolvendo adoção. Eu gostei do tema proposto, eu acho que, acima de tudo, a oportunidade para a gente dar uma conversada da ótica desse ser misterioso que é o juiz. Ainda mais quando a gente fala com advogados. Eu advoguei algum tempo antes de entrar na minha carreira. A gente percebe que, além de todo o mistério, tem algumas questões aí mal resolvidas. Alguém tem que dizer sim ou não, e isso acaba distanciando as nossas profissões, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde é uma só ordem para todo mundo, então, basicamente, todo mundo tem a mesma agenda. E a agenda do juiz, eu acho que ela foi tocada aqui várias e várias vezes, basicamente cuidar dos interesses da criança e não cuidar dos interesses dos casais, ou das pessoas, propriamente falando. Isso também tem uma certa dissonância com a sociedade, com a sociedade que nos busca. Muitos dos que vão lá acabam achando, por que ele não está atendendo o meu desejo? E é difícil você lidar com desejo. É muito mais fácil você lidar com alienação fiduciária, possessória, você é muito menos odiado, quando você decide, porque pelo menos um só te odeia. Imagina, você trabalha em todas as pontas da adoção, você tem que lidar com famílias ou pessoas que não têm os cuidados necessários, você tem que lidar com a sociedade que não compreende muitas vezes qual é o objetivo da adoção. A gente tem aqui pessoas muito técnicas que apontaram com todo o cabimento que o objetivo da adoção é sempre a criança. E então, na verdade, os juízes que cuidam disso ficam meio solitários aí. A sociedade ela acaba se organizando com grupos de adoção, não é uma constante. Osasco, por exemplo, tem um grupo pequeno que nasceu agora, já houve outro, mas a gente acaba dependendo muito da sociedade, e a sociedade não vem tanto ao socorro quanto a gente gostaria. Então, imagina explicar para alguém os mitos que rondam a adoção sem você ter aí respaldo social. Na verdade, você acaba tendo que desmistificar e tirar muitas lendas urbanas da cabeça das pessoas. Por exemplo, que eu peguei uma criança e eu estou fazendo muito bem para ela, e por que o juiz não quer que a criança fique comigo? Então, você explicar tecnicamente, olha, veja, você está colocando em risco. Não, mas eu cuido bem, eu sou uma boa pessoa. A sociedade, na verdade, ela acha que algumas
questões legais que a própria lei de adoção é desnecessária, né? A sociedade entende que quem pega para criar é um adotante, né? E a gente sabe, e no final eu sei melhor que muitas pessoas, que não é essa a verdade. A gente acaba recebendo crianças aí, depois de 5 anos de adoção, 2 anos de adoção, que nunca foram efetivamente, emocionalmente adotadas. Elas foram criadas, né? Criadas para as mais diversas funções, desde ocupar um buraco na vida a trabalhar de serviço doméstico, né? Assim, eu tenho casos que eu, sinceramente, achei que era lenda dos irmãos Grimm, assim, era Cinderela. Não, de verdade. Crianças que são queimadas para fazer serviço doméstico, e você ainda ouve que elas são adotadas e que isso é uma adoção, né? E, infelizmente, a sociedade entende, muitas vezes, que esse pegar para criar já basta, né? Que já é mais do que suficiente, assim como às vezes entende que, lembra daquela encrenca que a fulana pegou? Pois é, hoje em dia, olha que porcaria de sujeito, usa droga, mata, enfim. Isso, né, não tem nada a ver com a adoção. Isso tem a ver com caráter, né, tem a ver com a sorte, tem a ver com N fatores que não tem nada a ver com a adoção. Senão você não tinha filhos biológicos cometendo crimes, você não tinha filhos biológicos, né, com péssimas relações com os pais, e a gente sabe que a maior realidade não é essa. Mas voltando ao tema, né, em nome um pouco dessa solidão do juiz, né, eu acho que mais do que tudo é uma grande oportunidade para a gente refletir um pouquinho sobre algumas necessidades de apoio prévio à adoção, né? Mas de um apoio qualificado pela participação, né? Eu conheço muitos casais que reclamam do processo de adoção não pelo custo, que é de graça, não pela necessidade ou desnecessidade de advogado, porque efetivamente não é necessário, mas pelo grande mistério, né? E pela grande, digamos assim, pelo aparente segredo que o processo de adoção traz, né? Quando você tem um filho biológico, você, de certa forma, participa do processo, né? E o pretendente hoje, ele se qualifica, né? E depois da qualificação, alguém diz para ele, olha, fica sentado aí que um dia chega a sua vez, né? Então, isso é muito dolorido, né? Socialmente, hoje, numa era de informação, praticamente você está condenando o sujeito, né, a passar algumas agonias aí, né? A gente tem experiências que quando o processo acaba, as pessoas falam assim, eu já achava que nunca ia acontecer. E acontece, né? Então, aonde que eu quero chegar? Eu acho que o grande segredo, a grande sacada, né, o grande diferencial, né, hoje para uma rede de apoio é fornecer informação, né? A gente tem um projeto lá no Tribunal de Justiça que mais ou menos eu colaborei, para não dizer que eu incentivei muito, mas outras pessoas também idealizaram, de um curso, por exemplo, de adoção permanente na internet, né? Uma coisa que eu sempre discuti com os meus colegas, por que as pessoas pegam crianças? Pegam crianças porque a vizinha falou para pegar, a cabeleireira contou que tem uma mãe. Não importa a consequência legal, né? Você tem à vontade uma informação ruim. O que acaba acontecendo, a informação ruim prevalece sobre a boa informação. Enquanto isso, vamos imaginar uma pequena comarca, né? Não vou falar Votorantim, porque senão ainda ouço, né, a primeira palestrante falar, mas vamos falar uma comarca qualquer, Rosana, né? No interior do estado, com uma assistente social, ela prepara um curso, ela não vai preparar um curso para uma pessoa, ela vai preparar para 30. Então ela vai esperar juntar 30 pessoas para começar um curso de adoção. Esse curso vai durar 2 dias, algumas vezes é um curso muito protocolar, né? E
o casal vai ter que esperar um ano para fazer um curso para começar o processo, né? O tribunal percebeu que essa velocidade não é adequada. E o tribunal não tem recursos, não tem como fazer em todas as comarcas o curso ao mesmo tempo. Então, o que a gente criou? Um curso virtual, né, a partir de uma experiência que a gente teve em Osasco, de fazer os contatos virtuais durante a pandemia, de fazer o curso virtual durante a pandemia. Né, a gente acabou bolando uma metodologia de trabalho com um pequeno questionário, que é o mínimo exigível para o casal dizer, olha, eu entendi o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, né, e eu quero continuar nesse processo. Então, o tribunal apropriou a ideia, né, e ele vai lançar o curso virtual para pretendentes de adoção. Eu vou um pouquinho mais além, eu sou um pouquinho mais ambicioso que isso, sabe, Gabriela? Eu acho, na verdade, que a informação tem que ser permanentemente disponível. Acho que, por exemplo, a comissão, a sua comissão, a comissão da Patrícia, enfim, os que estão participando, poderiam se juntar nesse esforço e deixar permanentemente na rede boas informações e boas práticas sobre a adoção. Quer dizer, deixar o caminho legal perfeitamente definido, né, para que qualquer um, às 9 da noite, quando acendesse a luz e decidisse, né, adotar, soubesse o que é informação de qualidade e pudesse. Né, a gente sabe que não é isso que vai acabar, por exemplo, com essas adoções intuito personae, esse horror. Né? Mas a pessoa pode optar tendo uma boa e qualificada informação. Né? Então, se, por exemplo, a comissão topasse, a gente podia pensar isso de forma permanente no próprio OAB. Né? A sociedade ela tem muitos espaços contributivos que não são ocupados. Né? Então, por exemplo, onde a informação está disponível de modo qualificado? Olha, no tribunal, no OAB. Né? Afinal, sem advogado não se faz justiça. Né? Afinal, todos que falaram antes de mim falaram de CNA, falaram de uma adoção legal e legítima. Né? Eu sei a dor, né, dos maus resultados. Né? Eu sei a dor de algumas práticas, né, do tipo, olha, vai para casa, esconde a criança e depois apareça com ela. Né? Eu sei os desastres que acabam resultando. Né? Eu nunca, assim, não estou aqui para fazer apologia ao terror. Estou aqui para dizer, olha, a gente tem caminhos, né, tem muitos caminhos para que a sociedade vá e cobre a informação. Né? Eu, por exemplo, sou um crítico, às vezes, dos próprios setores técnicos, né? Aquela coisa um pouco mais contida, alguns preconceitos que ficam misturados nas ideias. Né? Ah, não, olha, o casal tem que escolher, tem que aceitar qualquer criança. Não, não tem que aceitar qualquer criança, tem uma questão de sonho, tem uma questão de desejo. Né? Então, por que não conversar? Né? Por que não estabelecer estándares sociais, até mesmo para avaliação? Né? Por que algumas avaliações né, tendem a te excluir ou tendem a te impor, né, o modo de realização do sonho? Não, eu acho que é uma outra contribuição perfeitamente possível, discutir tecnicamente estándares de avaliação. Né? Eu sempre digo, e é obrigatório lá, a informação aos pretendentes, e a informação de que se não há concordância com o resultado do laudo, eu tanto aceito laudos divergentes, quanto se há alguma dúvida sobre a necessidade de mais informação, quanto eu determino que haja uma devolutiva, mas uma devolutiva informativa. Então, veja, você não passou ainda? Tudo bem. O que é necessário para você passar? Isso aqui. Né? Frequente o curso tal, vá a tal lugar, entenda tal ideia. Né? Por quê? Porque nós somos servos, nós somos servidores do público. Nós somos elementos de facilitação. Né? Por mais poder que eu tenha, o poder é destinado a um propósito, a transformar, né, as possibilidades da adoção. Nem sempre eu vou habilitar a pessoa, por quê? Porque a pessoa, às vezes, precisa entender o que é uma adoção, a pessoa precisa entender a função da adoção. Né?
Sim. Mas o que eu digo sempre é isso, quer dizer, você tem, né, muitas possibilidades, muitas possibilidades. Na quinta-feira, nós estamos realizando um pequeno evento com a maternidade de Osasco. Osasco tem uma grande maternidade pública. Um dos maiores sonhos, né, se não o maior sonho, é vir falar de criança. É muito difícil adotar um adolescente, né? Mas mais do que criança, um dos maiores sonhos é ter bebês, né? Eu quero adotar um bebê. Eu já tive casais, né, que esperaram, né? Eu sempre conto essa história, porque é um sonho, né? Eu tinha uma funcionária do fórum, depois ela virou minha funcionária, ela esperou 10 anos pelo bebezinho dela. Por quê? Porque ela era de ascendência japonesa, o marido era chinês, e eles queriam uma prática. Então, assim, o nosso trabalho foi esclarecer a ela, olha, a gente vai te chamar sempre, né? Mas você pode perseverar no seu sonho. Você quer uma criança asiática, a única coisa é um pouco mais difícil. E assim foi. No 10º ano apareceu uma criança asiática, né? E é a cara dela até hoje, né? Não é porque a gente tende a ter uma certa cegueira. Não, eles são muito parecidos. Aliás, como toda criança adotada fica muito parecida com o pai e com a mãe. Sim. Não importa cor, gênero, é impressionante quando uma adoção dá certo, como isso é transformador, né? Assim, é muito mais do que a genética. Mas eu falava para você, né, e por favor controla o tempo, porque eu sou falador, se todo mundo conseguiu falar antes, né, eu posso falar horas e não percebo, né? Doutor Samuel. Não, vá me cortando, pelo amor de Deus. Me avise antes. Né? Tá bom. Tá eu bom? vou te dar mais 1 minuto, tá bom? Tá bom. Só para terminar, né? Só para falar de rede de apoio. Né? Nós trabalhamos com uma grande maternidade pública. Nós temos um evento na quinta-feira, um evento virtual. Por quê? Para reconhecer o trabalho dos funcionários da maternidade. Nós fizemos uma série de trabalhos com eles. Para quê? Para que eles se conscientizassem de que uma mãe que entrega não é uma mãe ruim. Que aquela pessoa estranha que está lá rondando o berço, é importante saber quem é. Né? E com isso, só para você ter uma ideia, e aí eu respondo, olha, o que tem para fazer? Simples. Né? A gente faz um evento, a gente convidou um novo grupo de apoio de Osasco, mas o evento é simples. É para mostrar para eles o caso de um casal que adotou uma criança que eles impediram uma entrega ilegal ou um abandono. Né? Imagina socialmente, não, eles impediram, não fui eu. Foi o porteiro, foi auxiliar, foi enfermeira, foi assistente social, que entendeu a necessidade de uma adoção legal, e hoje eu tenho um casal do banco realizando o grande sonho dele. É uma rede de apoio. O hospital pertence à rede de apoio. Né? Então eu digo isso, a sociedade, se enxergar as possibilidades, ela acaba conseguindo transformar muito rapidamente o ambiente da adoção. Sim. Tá bom? Eu agradeço aí, como eu disse, eu sou um falador, né? Por isso eu pedi logo a minha interrupção, senão nós vamos longe aqui. Ok? Obrigado, okay. Viu, Gabriela? Eu que agradeço, doutor Samuel. Bom, agora a gente vai passar por um segundo momento da nossa live, que é o de perguntas. Então fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente. Continuem dando coraçãozinho, porque isso fomenta a divulgação da nossa live. E para iniciar, eu queria que vocês me esclarecessem como funciona esse processo de habilitação. Eu já ouvi um podcast com a participação da doutora Dora Martins, que ela é desembargadora, aposentada, salvo engano, e ela disse que o processo de adoção não é o momento dos interessados em adotar de ser heróis, de serem magnânimos, é hora de ser sinceros e acessar a parte mais sensível de cada um, acessar os seus próprios pré-conceitos, para que a adoção seja um sucesso. Então, eu passo a palavra para a doutora Mônica e para o doutor Samuel para me responder como é esse processo de adoção, como é esse processo de habilitação, né? Porque foi falado que os interessados se habilitam. Então, como é
esse processo de habilitação. Doutora Mônica, eu vou passar a palavra para você, tá? Oh, meu Deus. Calma, uma hora dá certo, gente. Paciência com a blogueira. Oi, Raquel, de volta aqui, né? Então, a habilitação, nossa, adorei a fala do doutor Samuel, eu não o conhecia, foi um prazer aí ouvi-lo. Adoraria ouvi-lo por horas, então depois eu quero ver se consigo seguir para a gente acompanhar os eventos, porque é muito bom sempre adquirir conhecimento, adquirir novos pontos de vista. Eu acho que isso aí ajuda na formação de um entendimento melhor sobre o tema. A habilitação, então vamos lá. Na comarca de Sorocaba acontece um pouquinho diferente, mas eu vou falar o que está lá no ECA, né? O processo de habilitação, quando os pretendentes ou o pretendente ele decide, então ele procura a vara da infância e ali ele vai receber uma relação de documentação. Como eu disse lá na minha parte, o processo ele é de jurisdição voluntária, então não precisa de advogado. Então ele vai levando os documentos até a vara da infância e esses documentos eles são então lá digitalizados e juntados no processo. Então a pessoa leva a documentação e vai ganhar uma número. Junto com essa documentação tem que ir a ficha, né? Porque quando eles encaminham geralmente lá a lista de documentos, já encaminham aquela ficha que vai ter que ser preenchida. Hoje essa ficha ela já é preenchida diretamente no Sistema Nacional de Adoção. Então a pessoa ela entra no sistema, ela faz o cadastro, lembrando que ela tem que ter muito cuidado com as informações que ela coloca, porque o endereço, né, tem que ser o real, os dados de contato tem que ser os dados pelos quais realmente ela vai conseguir ser contatada. Então ela faz todo esse procedimento, documentação, e ali ela então recebe a numeração do seu processo e sua senha para fazer o acompanhamento. E aí, conforme for novos documentos sendo, ou faltou uma coisinha aqui, tem um prazo maior, então geralmente tem aquela questão de documento médico, né? Precisa de um atestado de saúde física e mental. Isso as pessoas encontram muita dificuldade às vezes para conseguir. Às vezes o médico que a pessoa vai há anos se recusa a dar, porque quando fala que é para fins de adoção, a pessoa já vê aquele preconceito. Ixi, meu Deus, aqui é um problema. Eu vou falar que essa pessoa aqui está apta, tem uma boa saúde física, uma boa saúde mental, de repente recebe uma criança, ela espanca a criança, vão vir de cima de mim. Então, alguns médicos, infelizmente acontece, eles têm esse receio, né? Mas existem profissionais que já entendem um pouquinho, que estão acostumados com esse tipo de documento, então eles fornecem, fazem o questionário, fazem tudo o que precisam fazer e fornecem esse documento, né? Esse atestado de saúde mental e saúde física. Então, são documentos que vão sendo juntados, fotografia da casa, então tudo isso para compor. Por que isso é necessário? Porque isso depois vai para a apreciação judicial, vai passar pelo Ministério Público, que também vai dar o seu parecer antes do juiz, e também vai ser realizado dentro desse procedimento de habilitação uma avaliação psicossocial. Então, um assistente social, que vai ser designado ali para o caso, dependendo da comarca, se ela é grande, né, tem vários. Então, vai um assistente social ficar responsável por aquela situação, então ele vai fazer um laudo, ele vai visitar a casa, se for necessário, ele vai fazer uma conversa, ter uma entrevista com o pretendente ou os pretendentes, e ali vai sair um laudo. Né? E também um psicólogo judicial, ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma entrevista, e ali depois, se ele achar que precisa de mais, de repente ele vê que tem alguma coisinha ali, né, que ele vê que pode ser precisa de um processo melhor, um amadurecimento melhor, ele vai indicar que a pessoa frequente apoio, que a pessoa tenha
mais um amadurecimento melhor da ideia da adoção, porque pode ser que naquele estágio ali ela não esteja realmente pronta para todos os desafios que a adoção traz. Então, feito isso, se por acaso tiver tudo em ordem, documentação em ordem, laudos favoráveis, vai para o MP. E o Ministério Público, ele vai olhar para ver se está tudo em ordem, ali como fiscal da lei, e ali ele vai dar se ele concorda ou não, né, com aquela habilitação, certo? Que é o nome da pessoa seja lançado no sistema posteriormente. E aí vai depois para a sentença judicial. Então o juiz ele vai dizer se aquela pessoa está habilitada ou não, né? E ali, dando a sua chancela, o nome daquele casal, daquela pessoa, vai então para o Sistema Nacional de Adoção. Esse é o procedimento da habilitação. A habilitação ela tem validade. Eu não me recordo de cabeça se é 2 ou 3 anos. Depois ela precisa ser renovada. Porque de repente fica muito tempo ali na fila, as coisas mudam, chega né, de repente o casal até acaba chegando uma criança pela via biológica, ou o casal se separa. Então esse processo ele tem que ser revisto de tempo em tempo. Se eu não me falha a memória, acho que são 3 anos agora. E assim, são esses procedimentos que acabam deixando as pessoas ansiosas, porque não sabem o que vai acontecer, tem medo, porque elas estão sendo observadas, elas estão sendo julgadas de uma certa forma, né? Para saber se ela não é um bom pai para aquela criança. E veja, isso é extremamente necessário. Tem gente que fala que o processo da adoção é burocrático. Ele não é burocrático, ele é necessário. Talvez, a Douglas está me falando que é 3 anos, então tá certo. Para reavaliação. Então, assim, é necessário, porque a pessoa ela precisa ter essa certeza, né? É uma vida, não dá para brincar com uma vida, não dá para chegar na hora da fila, né? Na hora que você está fazendo ali a aproximação e falar assim, eu pensei direito, acho que eu não quero não. Não quero. Né? Então, não quero. Fora que você movimenta toda a máquina do judiciário, que já está sobrecarregada, então são profissionais, a gente tem um número reduzido de profissionais da área da assistência social e da psicologia, um número reduzido no TJ de São Paulo. Então, assim, você movimentar a máquina sem ter certeza disso que você quer, assim, é um sentimento de, sabe, eu não sei nem como falar, porque como que você vai, depois de todo o procedimento feito, tudo, fala assim, você, não tenho de ideia, não quero mais, né? Então, assim, isso é muito preocupante. Então, tem que ser uma decisão bem tomada, bem fundamentada, para que esse tipo de coisa não aconteça, certo? Sim, certo. Muito obrigada, doutora. Imagina. Doutor Samuel, por favor, se o senhor quiser complementar a fala da doutora Mônica. Olá. Doutor Samuel, se o senhor quiser complementar, tudo bem? Se o senhor quiser complementar a fala da doutora Mônica. A jurídica é essa mesmo, não tenho muito a acrescentar. Na verdade, é só uma observação, né? Não é que o setor avalie se você vai ser um bom pai ou não, né? Até porque psicólogo não faz mágica, assistente social não faz mágica. Eu acho que tem uma grande diferença. O que o setor técnico busca, né? O que nós buscamos é se existe uma compreensão do que é a adoção, né? E principalmente entender as razões que levam àquele ato, né? Mais do que tudo, o que importa no momento de uma entrevista é a razão do adotante, né? Como eu disse, a gente tem as razões mais disparatadas possíveis, né? E eu faço sempre a distinção entre a verdadeira razão, vai tratar uma pessoa como sujeito de direitos, como uma pessoa, e não como objeto, né? Então, por exemplo, eu tenho que pagar uma promessa, né? Então você, na verdade, tanto faz se é uma vela votiva ou se é uma criança. Eu estou sozinho na minha vida e preciso tapar um buraco na minha vida, então é uma rolha emocional,
né? Eu quero manter meu casamento, é uma ligadura. Quer dizer, o maior objetivo dos setores técnicos tem que ser a avaliação, primeiro, das razões e segundo, das capacidades, né? A gente não consegue ir além. Não é porque passou pelo setor técnico e foi habilitado que a adoção vai dar certo. Tá? Então, essa era uma observação que eu acho importante partilhar, né? Porque muitas vezes, sobre o aspecto do outro lado, né, do pretendente, isso não fica muito claro. A gente não consegue avaliar se uma pessoa é boa ou ruim, né, em 2 ou 3 entrevistas. Né? Eu preciso comer, como diz minha mãe, 1 quilo de sal, e isso demora um tempo, viu? E a É uma construção. É uma construção. O judiciário não consegue, por mais técnico que seja o psicólogo, ele não consegue olhar e dar esse tipo de diagnóstico muito fácil. O máximo que ele pode fazer é verificar aí alguma coisa muito evidente, né? E perquirir as razões e as capacidades aí das pessoas. Quer dizer, então, a gente não consegue fazer, graças a Deus, né? Na minha opinião, mudou muito a questão do julgamento moral, julgamento das preferências sexuais. Então, isso para mim já é uma grande vantagem. Se o serviço técnico consegue trazer bem a razão, a compreensão e a capacidade dos casais, o laudo está excelente. Né? A gente não consegue ser super poderoso e dizer que aquela adoção vai ser bem sucedida porque o casal entendeu que é uma adoção. Infelizmente, isso não acontece. Né? São muitos ajustes, a gente precisa de sorte, a gente precisa de clareza. Né? Eu acho isso muito importante na habilitação. A gente precisa de clareza no desejo. Né? Não adianta você querer adotar de um modo genérico, né, para atender algum... Não, você quer adotar quem? Quem vai ser teu filho? E construir a partir do teu desejo e das possibilidades. Porque senão, né, se você vê depois no casamento, você se amarrar no casamento com uma pessoa que você, enfim, realize mais tarde, que não é o ideal, você consegue se... Filho não. Então, essa é a minha primeira observação. A segunda observação, bem rapidinha, né, doutora, eu agradeço aí, uma hora a gente pode conversar, tem na quinta-feira, a gente troca telefone, mas eu particularmente, eu gosto quando o casal chega e fala não é. Né? Começa a aproximação e diz não é, é excelente. Né? Período de convivência é período para dar certo, mas é período para falhar. Né? É um momento em que as coisas podem dar errado e tomara que deem errado agora e não daqui a 5 anos, quando a pessoa se vê aí amarrada numa adoção, né, por razões sociais. Então, assim, eu juro para a senhora, não deu certo. Bom, não deu certo é parte da experiência. Né? O período de convivência, por exemplo, é um período de experiência. Não deu certo, melhor. Devolve, a gente procura outro casal, a gente procura outra pessoa, a gente faz o possível para tapar. Não é o ideal, não é o ideal, mas é melhor do que daqui a alguns anos, né? Ou nunca haver uma devolução, mas também nunca haver uma incorporação no meio familiar. Tá bom? Entendi. Era isso, Gabriel. Tá ótimo. Muito obrigada, Dr. Samuel. Eu acho que as falas agora deixaram muito claro a importância do procedimento da adoção, que é um procedimento similar à gestação. Você tem que entender efetivamente o que você está fazendo, a escolha que você está fazendo para criar a expectativa correta para você como adotante e para a criança ou adolescente possivelmente adotada. E agora, aproveitando esse ensejo, desse acolhimento emocional, eu pergunto à doutora Maíra, quem pode ser doula? Quem pode efetivamente ser a doula? Quem pode se candidatar? Se tem alguma especificação? Se não tem? Vamos lá. Doutora Maíra? Oi, Não sei se Raquel. você ouviu minha pergunta, mas aproveitando esse ensejo para conectar com o procedimento da adoção, o âmbito jurídico da coisa toda, que às vezes pode até parecer encastelado, frio, distante para a grande maioria,
Quem pode ser doula? Quem pode se habilitar? Tem alguma especificação? Se tem alguma exigência, algum tipo de... Você falou que faz um curso, né, para habilitar as doulas. Quem Sim. pode ser doula? Qualquer um que se disponibilize a ser um embaixador da adoção legal, segura e para sempre. Qualquer um que se disponibilize a se entregar para essa militância na sociedade, em todos os espaços, em prol da adoção consciente, né? Em prol da adoção moderna, que em detrimento da adoção clássica, traz a adoção como via de parentalidade e como forma de garantir famílias para as crianças e não filhos para os adultos que querem adotar, que querem se tornar pais, né? Então, qualquer um que tenha essa disponibilidade e que se coloque nessa trilha de formação, né, de estudo, de informação, de se conectar aos atores, né, ao cenário jurídico, de se conectar aos grupos de apoio à adoção e de fazer de espalhar, né, essa informação segura, informações confiáveis também, e querendo ou não, então faz essa pulverização para a sociedade, né? Então, não precisa ser quem já adotou, quem é filho via adoção, né? Não, é realmente quem tenha qualquer um da sociedade que tenha essa disponibilidade, né? O que a gente percebe é que muitas pessoas que têm já alguma formação anterior, né, seja a formação da vivência pessoal ou da formação profissional, acabam tendo essa disponibilidade de uma forma muito natural e que acaba conseguindo se formar de uma forma muito potente, né? Mas ele é um trabalho amplo também, essa formação, né? Então abraça esse perfil que exige essa disponibilidade e essa atenção, né, em ser esse embaixador e de fazer essas pontes, né, e destruir os muros e os preconceitos. Sim, sem sombra de dúvida. E quanto tempo mais ou menos demora esse curso? A formação, ela leva em torno de 6 meses, porque ela tem, são 50 horas de aula teórica. Opa! Derrubei tudo aqui. Opa, bati a mão. São 50 horas de... Desculpa. São 50 horas de aula teórica. E depois tem um atendimento social, um atendimento gratuito a uma família, dentro de um estágio, e um trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho escrito de uma contribuição para a sociedade de algum tema que auxilie nessa informação segura, nessa informação potente e necessária, né? Então, seja sobre a entrega voluntária, seja sobre adoção tardia, seja sobre a preparação com alguma ferramenta específica da parentalidade, aí cada aluno identifica qual é o tema que surge, que brota, né, desse convite, porque dentro do curso a gente passa, então a gente está realizando um curso agora, né? E a gente teve nesse final de semana aula com a doutora Dora Martins, que você citou anteriormente, ela é incrível, né? A gente teve aula com o Salvador Júnior, que é da equipe técnica psicossocial da Vara do Ipiranga. A gente teve aula, enfim, sobre vários temas. A gente tem uma linha muito forte com aula sobre o racismo estrutural, institucional, que a gente entende que é super importante dentro da temática da adoção. E aí a gente trabalha com outros temas que auxiliam nesse processo psicossocial, né, no entendimento psicossocial da adoção e no entendimento desse apoio emocional que é importante para a orientação para as famílias, né? Excelente, doutora. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Agradeço. Foi esclarecedor e de suma importância. Muito obrigada de verdade. Agradeço muito a todas as falas, aprendendo muito também com os colegas. Obrigada. Bom, eu vou iniciar a nossa reta final da nossa live. Eu vou passar pelas considerações finais dos nossos expositores. Cada qual vai falar na ordem da sequência. Para se despedir, eu desde pronto agradeço em nome da Comissão de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, a participação de todos que aqui estiveram, tanto dos expositores, tanto quanto aqueles que estão assistindo.
Então, né, eu ouvi tudo, eu achei muito interessante todos esses aspectos que nós temos, né, tanto a questão jurídica quanto a questão emocional ali, né, que as doulas tratam, as doulas, os grupos de apoio, e a fala também do Dr. Samuel, e essa última principalmente que ele falou, eu achei bem bacana. Eu acho que vale a pena a gente bater nessa tecla, né, que a decisão, que a motivação da adoção, ela seja muito bem pensada. De repente, a pessoa ela chega com uma motivação, mas depois, com o que ela aprende, tanto através de uma doula ou com um grupo de apoio, ela percebe que sim, o seu sentimento, a sua vontade, ela é genuína, mas talvez ela tenha vindo por uma forma, né, que não seja a ideal. Então, ela pode sim, eu acredito que transformar essa vontade, entendendo todo o processo, entendendo que aquela vida, aquela criança já passou por muito sofrimento, né? E que não é a caridade que vai salvá-la, mas sim o amor de um pai e uma mãe, a reinserção dela na sociedade, porque enquanto ela fica ali na instituição de acolhimento, né, ela fica invisível. Né? Ela vai à escola, ela tem ali as suas necessidades básicas atendidas, mas ela é invisível, né? Ela é apenas um número. Infelizmente nesse Brasil grande que nós vivemos, são poucos os juízes ali que eles têm um olhar para aquelas crianças, no sentido de desenvolver o que for melhor ali no seu trabalho, para que elas encontrem uma família que realmente as mereçam, onde elas encontrem aquele sentimento de pertencimento que elas tanto necessitam. Tá? Então, a minha fala eu vou finalizar dessa forma. Gratidão aí pelo convite, Dr. Samuel, mais uma vez estou assim encantada com a forma com que o doutor leva o trabalho, né, que está sendo desenvolvido aí em Osasco, esse trabalho nas maternidades, fiquei muito interessada, vou procurar saber. E também o trabalho da Maíra, é um trabalho mais personalizado, eu acho que quem tem essa oportunidade, faça. Tem assim uma doula de adoção, porque isso vai fazer toda a diferença aí nesse processo tão bonito que é o, né, de receber o filho pela via da adoção. Muito obrigada, viu? Ótima noite para vocês. Boa noite, doutora Mônica. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Foi de excelente contribuição para a nossa live de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Doutora Maíra, as suas considerações finais, por favor. Então, doutor Samuel, por favor, suas considerações finais. Doutor Samuel, suas considerações finais, por favor. Ok. Novamente, eu queria agradecer. É sempre importante, né, sair do isolamento, que não é autoimposto, né, mas é em função de N circunstâncias aí do nosso país, da nossa sociedade, do nosso modelo jurídico. Esse isolamento, né, não é só do juiz. Esse isolamento o que eu posso fazer? Quer dizer, eu não consigo imaginar o que eu posso modificar, na vida, né, para que eu possa ter um processo de adoção melhor. Como eu disse, várias coisas. Né? O ativismo, ele não necessariamente precisa de modificações legislativas só. Ele precisa de alguém que vá à maternidade. Ele precisa de questionamentos. Quer dizer, há tão
sonhada, tão propalada a Torre de Marfim do Judiciário, ela vem muito porque você não consegue discutir aspectos da implementação do direito, né? Você consegue fazer isso de uma maneira muito formal. Você consegue sentenciar, você consegue decidir alguns limiares, mas os agentes são sempre os mesmos, o MP, a Defensoria, que não necessariamente representam, né, a sociedade. Ou eles representam, mas alguns aspectos da sociedade. Né? Então, eu acho muito importante iniciativas como essa para que a gente possa expor. Não o meu trabalho, o trabalho das técnicas de Osasco, o trabalho. A individualização é a menor das questões. Né? Mas a bandeira de uma maior participação, né? A bandeira do olha, né? Principalmente nós operadores do direito, o que a gente pode fazer no mundo real, né? Para além da petição, é absolutamente necessária, né? Porque nós construímos uma sociedade. Né? Mas nós não construímos uma sociedade só na petição ou só na decisão. Nós construímos na participação. Sem sombra de dúvida. Eu agradeço aí, então, o convite. De novo, eu fiz um contra-convite, vamos chamar assim, né? E mantenho o contra-convite. Quer dizer, a gente tem que pensar como a OAB, que é muito maior, por exemplo, que o Judiciário Paulista, pode fazer a informação sobre adoção de uma maneira qualificada chegar aos advogados, chegar às pessoas que precisam. Né? Aqueles que pretendem um dia ou que sonham com isso. Tá bom? Sim. Eu agradeço. Muito então, obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigada. Boa noite, doutor Samuel. Doutora Maíra, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço muito também a oportunidade. A gente acredita muito que é dever e direito de toda a sociedade falar sobre adoção, né? Não só das famílias, não só dos profissionais envolvidos, né? Mas que se cada um que está ouvindo agora ou que vai ouvir, né? Que vai assistir depois essa live gravada, que se sinta tocado e que pense que ações que você pode já levar algo dessa conversa para a sua rede, para a sua comunidade, para a instituição que você trabalha. Então, a gente precisa falar de adoção para apoiar as crianças e as famílias como um todo, nas instituições de saúde, nas instituições escolares, nas empresas, instituições privadas, já que essa família, essa criança vai conviver em todas as instâncias, né, com toda a sociedade. Então, fica o meu pedido para que a gente cada vez mais espalhe e realize eventos, né, corroborando com o Dr. Samuel, eventos como esse, para que a gente consiga chegar a todas as instâncias, a todos os sujeitos da sociedade, para que a gente mude, né? Continue com essa onda de mudança em prol da adoção moderna, que é tão nova, né? O ECA, que tem 30 anos, mas que cada dia é um dia a mais que a gente pode, então, impactar em prol de todas as crianças, adolescentes que tenham o direito garantido de viver e conviver em sociedade. Então, agradeço muito, é uma alegria, é o que move o nosso trabalho, é o que move a minha família, é o que move a adoção faz parte da história da minha família, é uma característica da minha filha, e a gente tem muito orgulho, muita honra, e eu agradeço em nome de todas as famílias o trabalho jurídico que é feito, que é graças ao trabalho jurídico que a gente tem todo esse apoio, né? E que a gente cria essas pontes, né? Em prol das crianças e adolescentes. Agradeço muito. Muito obrigada, doutora Maíra, pela ilustre participação. Uma boa noite para você. Boa noite. Agradeço. Bom, depois de tantas explanações excelentes dessa noite, eu agradeço a participação de todos, tanto dos expositores quanto daqueles que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada pela presença de todos, em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu agradeço a presença e desejo uma boa noite.